Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse episódio do Mulher 360, um podcast para a gente falar sobre a saúde da mulher e hoje um tema muito importante, o Outubro Rosa. A gente sabe que é um tema, né, que vem há muitos anos essa campanha Outubro Rosa para falar da prevenção, conscientização do câncer de mama mais específico. E eu estou recebendo aqui 3 mulheres maravilhosas nesse episódio do nosso podcast para falar sobre esse assunto. Eu estou com a Sumaia Brandão, que é nutricionista formada pela Unifil, especializada em nutrição ortomolecular integrativa, modulação intestinal. Tem também nutrição funcional e fitoterápica, com mais de 23 anos de atuação em saúde da mulher e emagrecimento feminino. Doutora Raquel Gorla, médica, ginecologista e obstetra, formada pela PUC Paraná, com residência no Hospital Universitário da UEL, pós-graduada em ginecologia endócrina e com formação em ginecologia regenerativa. E também a Mariana Barbieri, que é fisioterapeuta formada pela Unifil, pós-graduada em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar e também doula formada pelo Instituto SOS Obstetra. É isso mesmo, gente? Isso. Falei tudo certinho? Sejam muito bem-vindas. E é bom lembrar que todas nós estamos juntas no mesmo lugar, trabalhando. Era um sonho, eu acho, nosso, né, Su? Eu já conheci a Sumaia há bastante tempo. Então, era um sonho nosso ter um lugar só para mulheres. A Mari veio aí para agregar esse conjunto. Então, estamos aí para cuidar de vocês e vamos começar esse podcast. Vamos lá. Fala da clínica, então, pra gente, pra quem não conhece. A nossa clínica fica na Souza Naves, 1756. Lá a gente conta comigo como ginecologista e obstetra, minha mãe, também formada na mesma área, meu pai, que ele é gastro e faz a parte de colonoscopia, proctologia, endoscopia. Aí tem a doutora Sumaia. Euzinha, na parte da alimentação, né? Nutrir o corpo. Nutrir o corpo. A Mari. A doutora Mari. Que eu atendo gestantes, mulheres com incontinência urinária, dor na relação e também o pós-operatório do câncer de mama, que é tão importante. A gente vai entrar quanto a prevenção, tanto né? quanto a prevenção, né? E porque tem a doutora Camila também, que não veio, que ela é bioesteticista. Não pôde vir hoje, mas trabalha com a estética. Trabalha com a estética, com o nosso bem-estar. É isso mesmo, né? É Com a um autoestima todo, né? da mulher, né? A autoestima da mulher, que é muito importante, né? Eu vou começar com a doutora Raquel, pra gente falar, né? Na prática clínica, falta ainda conscientização quando o assunto é o câncer de mama? Olha, eu acho que conscientização, Carol, não tanto, porque hoje é muito falado. Eu acho que existe um pouco de medo, talvez, da descoberta. Um pouco de desleixo, assim, às vezes, não no sentido ruim da palavra, mas, ano passado estava tudo bem. Por que eu vou fazer esse ano de novo? Né? Nada mudou, né? Nada mudou, só que às vezes mudou. E aí esse tempo de mais de 1 ano, 2, 3 anos, é o tempo que uma doença que às vezes seria tratável e bem conduzida, de uma maneira mais fácil, se agrava e se torna muito pior o tratamento. Então, o acompanhamento ginecológico de rotina, mesmo que assim, doutora, não tô sentindo nada, eu vim só pra rotina, vá. Porque eu acho que, assim, a gente tá falando do câncer de mama, mas a gente não tá só falando dele, eu acho que é uma prevenção generalizada da mulher. Exato. Tanto que a própria campanha Outubro Rosa, agora ela já tem também, né, o câncer do colo de útero, já vem abrangendo outros, né, outras questões, outras doenças, outros tipos de cânceres para poder realmente falar, porque não é só isso, né, não é só o câncer de mama. E não é só câncer, né, é que hoje o assunto que a gente trouxe é isso, mas não é só câncer, é a saúde da mulher em si, é o controle dos exames que tem que ser anuais, a mulher tem que ir ao ginecologista todos os anos, no máximo. É o que a gente... No mínimo. No máximo um ano. No máximo de um período. Tem mulheres que têm que fazer acompanhamento a cada 6 meses. Sim, exatamente. Dependendo, né, do estado clínico dela. Exatamente. E essa história do medo, acho que é também uma questão, né? Muitas vezes fala assim, eu não vou no médico, eu vou lá e vou descobrir uma doença que eu não quero descobrir. Parece que o médico que coloca essa doença na gente, né? Tem isso, né? Esse tabu. Tem. Se eu não descubro, eu não tenho. E a prevenção é muito importante. Muito, porque a gente vai conseguir pegar ali. O câncer de colo mesmo, ele tem estágios e hoje tem tido cada vez mais com o preventivo, essa rotina que a gente tem. A gente tem conseguido pegar estágios mais primários, né? Que a gente pode tratar de uma forma mais tranquila.
E aí, não deixar chegar no ponto que às vezes a gente chega, porque o câncer de colo às vezes demora 10 anos, 20 anos para se manifestar. E aí, em um ano, acontece isso, de passar de uma coisa que não tinha nada, de repente apareceu. Peraí. Então, se a gente pega num estágio primário, a gente consegue dar um tratamento mais fácil, menos doloroso. Invasivo, né? Invasivo. Né? Então, eu acho que é importante a gente conscientizar dessa prevenção, dessa rotina que a gente tem que fazer. Mesmo mulheres jovens. Sim. E com a Sumaia, a gente sabe que a alimentação, ela é primordial, né? No cuidado, no autocuidado. Em tudo, né, Carol? Em tudo. E quando a gente fala do câncer, onde entra essa alimentação? Acredito eu que no pré, né? Antes, no diagnóstico, durante o tratamento e até no pós, né? Sim, quando a gente fala de câncer, é uma célula que teve uma certa mutação genética e como toda célula se multiplica, a partir daquela estão vindo novas e novas e eu estou formando um tumor ali. Então, por isso a prevenção no próprio exame que a doutora está falando, aquele é Papa Nicolau, né? Preventivo. Preventivo e tal, por quê? Porque ali você se identifica. Então, o que a nutrição entra aí? O teu corpo, nós temos diariamente mutações celulares. O corpo identifica isso, vai lá, ataca, fagocita, elimina. Quando há uma desordem imunológica, quando há uma defesa reduzida, você tem maior facilidade de desenvolver um problema. A nutrição, e quando a gente fala de nutrição, eu falo uma alimentação mais limpa, menos industrializada. O nível de estresse hoje, Carol, ele já é muito grande. Então, naturalmente, estamos atacando as nossas células porque estamos dando menos defesa e estamos tendo mais ataque. Né? E só cortando rapidinho, lembrar que não só o câncer, mas muitas doenças, elas são inflamatórias. Às vezes a pessoa não tem uma predisposição, mas por conta dessa rotina que ela leva, exatamente, o corpo inflama. E a gente vai responder uma hora. E a gente vai exato. E aí entra a genética. Então, a predisposição genética, ela sinaliza onde vai começar o problema. Mas a genética não é destino. Né? Mas a possibilidade, o ambiente, a epigenética, né? É esse ambiente que eu proporciono para o meu corpo que vai me dizer se eu vou ter mais chances ou não. Então, falando de câncer e prevenção, onde entra a nutrição? Numa pessoa bem nutrida, num intestino saudável, com uma barreira intestinal eficiente, porque a nossa imunidade inata, ela começa ali, todas as sinalizações do corpo começam a nível intestinal. Então, eu tenho diarreia com facilidade, meu intestino gás, eu tenho distensão, parece ser bobo, mas pode ser o começo de muitos outros problemas. Então, a nutrição previne tratando isso. Tem estratégias até mesmo para uma químio, para uma rádio, para que a célula doente absorva mais da medicação com uma nutrição direcionada do que a célula saudável. Então, tem estratégias e suplementos que vão estar auxiliando a todo momento, na nutrição, na proteína, nos nutrientes que podem mais ou menos. Uma curiosidade interessante, só para a gente entender, glutamina é um nutriente muito bom para o intestino. Dependendo do tipo de câncer, a glutamina não é indicada. A creatina não é indicada. Então, a gente tem que ter a sinalização ali, todo o suporte para ser bem atendido e ter um bom tratamento. É multidisciplinar, não tem como. Falando então multidisciplinarmente, né? A gente tem a fisioterapeuta aqui, né? Que é importante. Onde a fisioterapia entra? No pós-operatório, ela é indispensável. A gente estava batendo um papo aqui antes, né? No pós-operatório, ela é indispensável. É indispensável, Carol. Eu acho assim, antes da gente entrar nesse tema, eu acho que é importante falar também, que até a Su falou da questão da predisposição genética, do câncer de mama, é apenas 5%. Né? E também a gente está vendo mulheres cada vez mais jovens tendo câncer de mama. Então, a gente vê assim que a mamografia falam que tem que fazer 35 mais, 40 mais, né? Porém, eu tenho pacientes com 20 e poucos anos, né? Que tem câncer de mama, que tiveram câncer de mama. Então, é muito importante as mulheres mais jovens terem essa conscientização do próprio corpo, né? Tocar na mama, perceber se tem algo diferente. Não é só a mamografia também, é os exames de sangue também, ultrassom. Então, o foco às vezes fica muito em cima da mamografia, mas não é só isso, né? Sim. Principalmente quando tem essa predisposição. Exatamente. Né? Às vezes é uma família que vem com um histórico de câncer terrível. E não é câncer de mama.
É um tio que teve um câncer de intestino, o outro teve um câncer de um tumor neurológico, o outro teve um câncer, enfim, em várias partes do corpo. E aí existe uma predisposição na mulher a fazer um câncer de mama que ela não sabe. Porque, ninguém nunca teve câncer de mama. Era câncer em outros lugares. Mas isso pode significar geneticamente que ela tem mais predisposição a um câncer de mama. Com certeza. Né? Independente da mulher jovem ou a mulher um pouco mais velha, quando passa pela cirurgia, acaba tendo as consequências dessa cirurgia, que o corpo sente, né? Fisicamente mesmo. Então, por conta, às vezes, tira a mama inteira ou só uma parte da mama, mas independente, é sempre tirar os linfonodos. Né? Quando tiram os linfonodos, né, acaba formando uma fibrose ali na região e chama cordão axilar essa fibrose. E esse cordão é o que pode limitar os movimentos dessa mulher no braço. Então, assim, além de dor, de desconforto, também tem questão da mobilidade, né? Então, a fisioterapia entra nesse pós-operatório para a gente recuperar essa autonomia da mulher no pós-operatório, né? Tanto de mobilidade, quanto das tarefas do dia a dia. Às vezes, se é uma mulher jovem, tinha uma rotina mais ativa, não consegue mais ter a mesma disposição. Ou, às vezes, uma senhora já que faz os afazeres domésticos, que também é muito importante, e ela não consegue fazer as coisas simples, né? Que é estender uma roupa, varrer a casa, porque dói. E dói bastante. Então, e em que momento nesse pós-operatório ela pode começar com essa fisioterapia? Olha, sempre, né, o médico dando essa liberação para fisioterapia, mas eu sempre falo que o quanto antes, né? Ali passou alguns dias da cirurgia ali de recuperação, já pode procurar um fisioterapeuta, porque quanto antes essa mulher procurar essa ajuda do pós-operatório, mais rápido ela vai conseguir voltar para sua rotina de antes. Mari, eu acho que assim, não só pensando na cirurgia, né? Porque existem vários tratamentos para o câncer, não só de mama, mas pensando nos outros cânceres também. Quando a gente fala de câncer de colo ou câncer de útero, radioterapia, quimioterapia, pode fazer algumas outras sequelas, como uma vulvovaginite actínica, e aí a paciente tem muito ressecamento, e isso perde completamente a qualidade de vida da paciente. De relação, isso, entram outros aspectos, né? Outras doenças que já são da flora intestinal, mas que uma mulher com a flora desbalanceada vai propiciar ter outras infecções. Então, assim, a gente pensa em câncer de mama, cirurgia ou quimioterapia. Não, a gente tem a radioterapia, a gente tem a químio, a gente tem a quadrantectomia, que é a retirada do pedaço, ou a gente tem uma retirada completa da mama, como a Mari citou. E também tem os tratamentos não só para o câncer de mama, mas como para o restante, que engloba radioterapia, quimioterapia, que podem levar a disfunções ali que vão ser necessários outros tratamentos e acompanhamentos. Por exemplo, uma paciente com uma vulvovaginite actínica, a gente pode às vezes tentar o laser. O que é isso? Explica pra gente o que é essa palavra que eu não entendi, só entendi a vulva. O resto eu não entendi mais nada. É como se fosse um ressecamento, vamos colocar bem curto e simples, resseca. Falta de lubrificação. Isso. E aí, a gente precisa devolver ali o colágeno para aquela paciente, a gente precisa devolver. E às vezes, nessa terapia, vamos tentar às vezes um hormônio para melhorar. Só que o câncer que ela teve era hormônio dependente. E aí, como fica? Então, a gente precisa ter outros meios para melhorar essa qualidade de vida da paciente. Hoje a gente dispõe do laser, tem o plasma, tem outros métodos para a gente recuperar essa qualidade de vida da paciente. Porque às vezes são pacientes muito jovens. Mas é interessante dizer que a hidratação é importante, porque tem vários aspectos. Quando a gente fala de ressecamento vaginal, não só por químio, né? Mas para a própria mulher menopausada. A utilização, por exemplo, de doses maiores de ômega 3 aumenta a lubrificação. Óleo de boragem aumenta a lubrificação. A introdução de óvulo de óleo de coco é antifúngica, antibacteriana e lubrificante, melhora a elasticidade. Então, tem coisas, como a gente falou que é um complexo de tratamento. Se essa pessoa não se hidrata, se ela não toma água,
como que eu vou hidratar? Se o básico. E aí fazer o equilíbrio da necessidade dela. Mas só para deixar... A Nutri É um conjunto de condutas, só para deixar a informação. O ômega 3 é maravilhoso para melhorar da lubrificação vaginal da mulher, né? E o óleo de coco introduzido. Muito bom. E assim, um sintoma vai levando ao outro, né? Então, eu às vezes tenho uma paciente que eu não trato só a questão também da mobilidade, porque é o que a Raquel falou. A falta de mobilidade deixa o corpo tenso. Consequentemente, o seu assoalho pélvico também vai ser tenso. Junto com a falta de lubrificação, aí piorou. Né? Então, assim, tem que fazer massagem perineal, que é a massagem ali na região também da vagina, né? Que é o alongamento dos tecidos. A gente tirar os pontos de tensão que começam a criar ali dentro do canal vaginal. E às vezes... interfere no prazer, Mari? Muito, interfere muito. Então, assim, primeiro que você ter um câncer de mama já é algo que deixa uma autoestima mais emocionalmente baixa, né? Fica abalado. Não tem, fica totalmente vulnerável. Então, assim, você se olha, a paciente que se olha no espelho e talvez não consiga mais se enxergar do mesmo jeito que era antes, fisicamente né? falando, fisicamente falando e emocionalmente falando também. A gente trata, além do físico, o emocional também da paciente, né? A gente fala que a gente também é um pouquinho de terapeuta ali junto, né? Nas sessões. Então, essa questão da falta de lubrificação também atinge na questão do prazer, porque a musculatura tá tensa. Então, como que ela vai conseguir se relacionar sem lubrificação e tensa? Exatamente, combinação, sem conseguir relaxar. Então, o que ela vai sentir? Dor. Desconforto. E quando você fala em assoalho pélvico, para quem não entende, o que é, né? O assoalho pélvico... Mostra, Mari. Eu vou até, então, aqui, ó, pegar essa pelve, que eu acho que fica mais didático para entender. Né? Então, aqui é a nossa pelve. Embaixo da pelve fica o nosso assoalho pélvico. O quadril, mais claro. Isso. O quadril, né? A pelve, o nosso quadril. E embaixo da pelve está o assoalho pélvico, tá? Então, é ele que segura a bexiga, é ele que segura os órgãos. Então, assim, se esse assoalho pélvico está enfraquecido, por exemplo, essa mulher vai ter várias disfunções. Se esse assoalho pélvico, no assoalho pélvico, tá o nosso canal vaginal, certo? Se nesse canal vaginal não tem lubrificação, se tem tensão, vai prejudicar muito a questão do prazer. Porque é um conjunto, né? Então, é questão da aparência, é questão de dor, é questão de... prazer. De prazer, exatamente. E o prazer engloba... Autoestima. O prazer engloba várias coisas, né? Não é só o prazer ali, talvez, sexual, né? É o e prazer... não só quando ele tá tenso, né, Mari? Eu acho que quando também ocorre, que nem pensando nas mulheres menopausadas... O contrário daí, né? O contrário, quando a gente tem uma frouxidão desse assoalho pélvico, que a gente vai ter prolapsos. Então, às vezes, pode ali o que a gente chama do útero caído, bexiga caída, urinária, que pode levar à incontinência urinária, infecções de repetição. Exato. A gente pode ter também o reto saindo pelo canal vaginal. São coisas que as pessoas não imaginam que podem acontecer. Né? Geralmente vem com a queixa de que eu sinto um peso ou uma bola saindo por ali. Então, que é o prolapso, né? São os prolapsos, que são é um canal que a gente olha e fala, não, só tem uma função. Não, ele tá ali segurando várias outras coisas que podem sair por ali ou tensionar demais ali e interferir. Exatamente. Então, acho que a físio entra justamente para a mulher ter essa consciência corporal. Não só da mama, não só perto da mama, no braço, nesse cordão axilar que eu falei, mas no corpo no geral. Né? A mulher, o menino já se toca desde pequeno, né? Ele pega no pipi na frente da mãe e do pai, olha lá, e é bonito, abaixa a sunguinha e fica tudo bonito. A menina não, fecha a perna, fecha o livro, não pode ficar... Já é contido. Então, assim, a gente não tem, né, esse hábito de se tocar. Por si só, já somos mais tensas por conta disso, né? Quando envolve sexualidade,
A mulher ela já é mais tensa desde pequena, exatamente por isso que você falou. E aí você não se toca, né, mama. Aí com essa conscientização, hoje as mulheres se tocam mais, mas é assim, é conhecer o corpo todo, né? Exatamente. É tocar todas as partes do corpo, pra você saber que você, nossa, eu tô sentindo uma bolinha aqui na minha perna. Aí, pôr a mão na vagina e saber, olha, o que eu tenho aqui, né? Olha com o espelho lá, o que é, porque muita gente... Não foi feita só pra sexo, né? Exatamente. Não, e outra, cada vez mais as mulheres têm buscado. Eu acho que hoje em dia tem se aumentado falar sobre a sexualidade feminina, né? Por isso que hoje tem aumentado a busca das mulheres pela cirurgia de correção, pela ninfoplastia. Porque elas têm se tocado mais. A ninfoplastia é a retirada dos pequenos lábios. Deixa eu pegar aqui, Mari, vamos lá. Vamos exemplificar. Vamos exemplificar, que acho que fica mais fácil. Aqui a gente tem os grandes lábios e aqui os pequenos lábios. Algumas mulheres têm essa região aqui dos pequenos lábios mais aumentadas, o que é normal. Não é nada anormal. Se você tá bem, ótimo. Mas algumas mulheres se incomodam com o tamanho. Às vezes, na hora, né, do namoro, se incomodam. Não é nem pelo marido, não. É por ela mesma. Ela olha e não tá feliz. Algumas, pelo excesso de pele, tem desconforto quando vai andar de bicicleta, colocar uma calça mais justa. Então, tem aumentado a procura hoje por procedimentos que a gente consiga tirar. A gente faz lá no consultório a ninfoplastia laser mesmo, né? Tira ali no consultório com anestesia local. E a qualidade de vida da mulher, nesse aspecto, melhora muito, porque ela se sente, a autoestima dela também é muito importante nesse sentido, né? E também a gente faz, falando dos cânceres, enfim, do ressecamento, das infecções de repetição, a gente também faz o laser interno para melhorar essa atrofia que às vezes a paciente tem, seja por uma quimioterapia, seja por conta da menopausa, enfim. Então, estimular o colágeno, né? Exatamente. E também para incontinência urinária. Quando a incontinência urinária é muito leve, o laser pode ser um aliado no tratamento, mas é aliado. Tem outras coisas juntas. Exatamente. E a alimentação, quando a gente fala nessa questão do colágeno, por exemplo? É interessante. Como é que ela funciona? Ela funciona? Funciona, mas é o que eu estava conversando com a Mari antes de vocês chegarem. A gente está numa onda de emagrecimento de canetas, tá? E não só das canetas, mas o emagrecimento, aquela grande restrição, privação de comida, com ou sem medicações. Quando eu paro de me alimentar de uma forma adequada e suficiente, então vamos pensar em proteína. Então, carne, ovo, peixe, frango, tudo isso, tá? Tudo isso são fontes principais de proteína. Quando eu começo a comer muito pouco, talvez eu não esteja suprindo para o meu corpo nem vitamina, nem mineral, nem proteína. Proteína, músculo. Proteína imunidade, proteína cabelo. Quando eu perco proteína, quando eu não estou ingerindo proteína adequadamente, meu corpo está usando isso até mesmo como fonte de energia, ele não vai usar só o músculo da tua coxa. Todos os nossos tecidos são proteicos e tem ligações proteicas e colágeno é proteína. Então, eu também gero uma flacidez maior de tudo isso que a gente está falando. Não é só pele, não é só queda de cabelo, a gente diminui a resistência do tecido de qualquer parte do corpo. E isso inclui pelve, isso inclui saúde intestinal, todo o nosso processo. Então, um emagrecimento inadequado ou, de forma geral, um consumo proteico insuficiente atrapalha a nossa saúde como um todo. E quanto de proteína? Aí é muito individual, mas a gente tem que ficar em torno de umas 80 a 100 gramas de proteína a dia. Lembrando que cada ovo tem 6 gramas de proteína e cada bife tem 25. Então, 80 a 100 gramas de proteína a dia. Para nós aqui seria o suficiente. Tô batendo essa meta, tá? Fazendo acompanhada, maravilhosa. Mas assim, e se acaso houver um emagrecimento muito rápido e não tiver, a paciente não conseguir, às vezes, por uma deficiência talvez de absorção, né? Algumas pacientes têm uma dificuldade maior de absorção de proteína. E aí, durante esse processo de emagrecimento, falando da região pélvica, que é a minha área, a gente tem hoje meios de corrigir. Então, a paciente teve um emagrecimento rápido, ficou flácido, e aquilo incomoda ela. Hoje a gente tem os bioestimuladores de colágeno, do mesmo jeito que a gente tem pro rosto,
a gente pode fazer Pepeca linda. maravilhosa. A gente pode fazer cheia de colágeno. cheia de colágeno. A gente pode fazer ácido hialurônico para deixar ela com aquele aspecto mais rejuvenescido mesmo. E aí, fazendo isso, a gente consegue, inclusive, às vezes, aumentar o prazer feminino. Exatamente, porque não só tá ficando flácido por fora, como por dentro também. Então, isso que eu ia perguntar, o bioestimulador de colágeno fora ou também dentro para manter ela mais firme? Pode Não. fazer dentro, mas o laser também, ele é mais eficaz nesse sentido interno, porque a gente consegue ir mais profundamente. Agora, externamente, às vezes fica flácido e a paciente não consegue ter, durante a relação, por exemplo, não fica justinho, ela não tem a sensibilidade. Então, quando a gente consegue fechar um pouquinho com um bioestimulador de colágeno, um ácido hialurônico, quando a gente consegue fechar um pouquinho aquela entrada, a paciente refere que sim, tem uma melhora do prazer. E além do laser, né, como a Raquel falou, que é uma das condutas para fortalecer esse assoalho pélvico, para fortalecer o canal vaginal, o mais importante são os exercícios perineais. Tô fazendo agora, alguém tá vendo? É isso mesmo, a gente faz e ninguém precisa saber que a gente tá fazendo. Mari, ensina um pra nós aqui, Peraí, pra quem vamos tá fazer assistindo. agora. Vamos todo mundo fazer então, tá Vai. bom? Descruzem as pernas, Eu já primeiro tava de fazendo tudo. errado, porque eu tava com a perna Ai, cruzada. meu Deus, eu também tava aqui. Coloca o bumbum atrás lá da cadeira, postura ereta, tá? Eu quero que vocês sintam que vocês estão sentando no seu assoalho pélvico. Tá. Então, sem aquela postura pra trás, bem retinha, tá? Peraí, vou encaixar É como mais. se você estivesse sentindo ali a sua região vaginal na cadeira, sentando na cadeira. Vamos começar então fazendo contrações rápidas, tá? Então eu quero que vocês contraiam o canal vaginal de vocês, sempre prestando atenção se não tá contraindo o abdômen junto. O abdômen não pode. Não é Não é o ideal. Não é A o meta, ideal. objetivo. a meta é o Pensa É, não é o isso, objetivo. pensa que a Tá. força tem que ser lá embaixo, tá? E também tentem não contrair o bumbum muito junto, tá? Vocês então vão sentir a contração tanto no canal vaginal, Certo. tanto no ânus, porque eles estão interligados. Não tem como contrair um e o outro. É o bumbum, o glúteo, você disse que não é. O glúteo, exatamente, tá? Então vamos começar com as contrações rápidas. Rápida tipo o quê? Sim. Vamos lá. Vou guiar vocês, Tá. tá? Segundos. Relaxa bem, respira fundo. Vamos começar. Contrai o canal vaginal, segura 1, 2, soltou. Mais uma vez, contrai 1, 2, soltou. Agora a gente vai segurar um pouquinho mais de tempo. Contraiu, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Alguém sentiu que soltou antes de 5 segundos? Não. Não? Estamos todas bem, então. Parabéns pra nós. Qual o sinal? Se soltar antes? Então, tem uma avaliação, né, que eu faço no assoalho pélvico da paciente, que são, daí a gente segue por uma tabela, né, então assim... Mas é flacidez. É flacidez, exatamente, falta de força, né, então existem as contrações rápidas, que a gente acabou de fazer, e as contrações prolongadas, né, que daí a gente pode chegar a 8 segundos, a 10, a 15, a 20, só que sempre pensando que a força tem que acontecer aqui. E, gente, não é muito maravilhoso. A gente tava aqui uma olhando pra cara da outra, ninguém percebeu, né? Então, a gente só sabia porque a gente tava aqui, mas tava Então todo todo mundo mundo assim, ó. fazendo, né? Um pouquinho. Exatamente, e esses são os exercícios perineais. Então, são eles que realmente vão fortalecer o canal vaginal. O laser é maravilhoso, eu também uso o laser com as minhas pacientes, mas é uma conduta a mais, né? Eu sempre foco, assim, na paciente ter essa consciência corporal, isso é o mais importante, porque tem mulher que não consegue fazer esse movimento, não tem força, a força é zero. E aí o trabalho é um pouco mais prolongado para Mas ela. consegue depois. Consegue, tá? A maioria consegue sim. E assim, ó, tanto jovens até senhorinhas, tá? Eu tenho uma paciente de 75 anos que ela é maravilhosa. Inclusive, é uma paciente de pós-operatório de câncer de mama, que acabou tendo incontinência também após a cirurgia. Então, é uma fraqueza muscular no geral, não só perto ali da mama, né? Então, o mais importante também é fortalecer. E isso entra também na questão do prazer.
né? Quanto mais forte tiver a sua musculatura, mais prazer e mais lubrificação essa mulher vai ter no momento do namoro, É né? a questão da consciência corporal. É tudo. Consciência corporal é tudo. A Carol comentou, né, do menino desde sempre se tocar, né? E a gente isso é legal a gente se colocar sempre como alguma coisa errada. Ai, a menina tem que ser recatada, ela não pode Um ficar com a pecado, perna né? aberta. É um pecado, né? Não senta de perna aberta, tem que sempre estar fechadinha, não pode se... A gente, só depois que casar, não sei o que, não pode sentir onde dá prazer ou não. E isso futuramente para paciente, até na questão para engravidar, que a gente vai falar depois, isso interfere tanto. Porque é uma paciente que às vezes esperou o casamento e ela quer engravidar. Mas ela fala, doutora, eu não aguento, eu tenho muita dor. Porque ela é uma pessoa tensa. Ela é uma pessoa tensa porque ela tem que... O que ela está fazendo, mesmo que ela já seja casada, é errado. Aquilo ali é errado, foi imposto para ela como errado, ela não fez, nunca teve uma experiência, ela não sabe onde é, o que fazer. Então, ela tem aquilo como errado e isso gera uma tensão, às vezes, involuntária. Que às vezes a gente tem que entrar com medicação de por exemplo, antidepressivo. Porque para ela aquilo ali foi tido como errado a vida inteira e ela não vai conseguir relaxar, ela não vai conseguir ter relação, consequentemente não vai engravidar. Uhum. Porque o sexo, para muitas mulheres, é passado como algo sujo, né? E não como algo bom, né? Porque é algo bom. Muitas pessoas veem como um pecado, né? Porém, é algo de Deus também, né? Então, assim, essa conscientização de que o sexo não é sujo faz toda a diferença na cabeça dessa mulher. É impressionante, assim, as pacientes que chegam com essa crença e as pacientes que veem a relação sexual como algo mais livre, né? E por isso que a gente tem, às vezes, que ser a psicóloga da paciente. Totalmente. Porque ela chega pra gente contando isso e na hora você já pega no ar. Na hora. Você pega no ar. Você fala assim, como é que era em casa? Antes, como é que era? Como é que foi passado pra você? Na hora você já pega, olha, a gente vai investigar algumas doenças, porque a gente tem sim que descartar causas não psicológicas, mas eu acho que a sua causa não é esse o tratamento. E só pela conversa eu já sei se esse assoalho pélvico vai ser tenso ou não. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu tive uma paciente, eu falo dela pra todo mundo. Porque foi muito engraçado que ela chegou pra mim na consulta, tinha acabado de casar. E ela falou que sentiu, foi a primeira vez e tudo mais. Teve muita dor, tá. A gente ficou mais de meia hora, 40 minutos conversando e eu explicando pra ela. Explicando. Resultado, voltou na outra consulta grávida. Que era o que ela queria. Bom então, demais. assim, às vezes é uma conversa um pouquinho mais detalhada que a gente consegue tirar esse estigma da mulher de ser um pecado, e por mais que ela não estivesse pecando em momento algum ali, eu consegui tirar aquilo da cabeça dela, e ela voltou com o que ela queria, Que era a gestação. Que era a gestação. Muito legal, nossa. Aí é o grande diferencial de procurar profissionais que você tem empatia, né? É importante, a gente tem que olhar para o paciente como um todo para tratar o que cabe a nós, na minha nutrição, né, toda essa parte, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo, isso é fundamental. Porque, e muitas vezes na consulta, você chega para mim, um paciente que tem muitos medos e crenças sobre dieta, emagrecimento, e se eu tomar suplemento, doutora, não vou engordar? Não, meu amor, vitamina não engorda. O que faz você ter um acúmulo de gordura excessivo é o teu corpo entender que ele está em algum estado de alerta por algum motivo. Como a doutora Raquel falou. Inflamação crônica. A gente vive com um organismo, um nível de estresse maior, e aí uma alimentação toda sobrecarregada e talvez uma capacidade de detoxificar, de jogar fora, porque o corpo se limpa o tempo todo. Intestino, pele, respiração, né, pulmão, os rins, ele sempre está jogando sujeira fora. Quando a gente passa por um processo de quimioterapia, quando a gente está com essas alterações hormonais, quando o nível de estresse está aumentado, e assim, bioquimicamente, antes dos 8 anos, nosso processo de detoxificação é muito lento, e depois dos 45 ele também fica mais lento, né? E aí é interessante abrir um parênteses, dieta sem carboidrato, zero carboidrato, vai prejudicar essa detoxificação para essa mulher 40 a mais.
Então eu preciso entender o que ela precisa. Mas é dar pro corpo o que ele tá pedindo. E o corpo fala, né, Raquel? O corpo fala com a gente. Você sente que você tá com uma coceirinha vaginal. Não necessariamente é uma candidíase, mas a lubrificação tá alterando. E você tem que entender. As mulheres, elas, como vocês estão falando de sexualidade, eu vou falar de uma forma geral. A mulher, ela sempre prioriza o marido, a casa, o filho, o trabalho. Ela dificilmente se prioriza. Só que o que as mulheres não entenderam, muitas ainda, e talvez hoje em dia eu vejo muito 880 nesse quesito, é assim, se eu não estiver bem, eu vou cuidar como? É isso mesmo. Como que eu cuido se eu não tô? Então, isso é fundamental a gente entender que é um todo, que todo mundo tem sua vez, que todo mundo tem seu tempo, e que sim, a hora que a mulher engravidou, quer ir pro banheiro, tomar um banho, fazer o número 2, pai, toma que é teu, chorou, deixa o pai se vir, ele tem metade da genética. Não vai morrer. Não vai morrer. A horinha de banho não vai morrer. Não vai, tem o seu momento. É importante que as mulheres entendam que elas precisam, que a gente não veio aqui como só trabalha. A gente veio colher também. E outra, Só servir, né? Fora que, assim, o estresse crônico, o paciente fala, eu não consigo amamentar. Eu, usando minha referência, aconteceu isso comigo. Não consegui amamentar minha filha. Entendeu? Amamentei ela 10 dias, depois meu leite, eu tinha um peito desse tamanho. Prontinho em 10 pra dias, amamentar. meu leite secou. Porque era um estresse que eu tava. Mãe de primeira viagem, não tinha ninguém por perto. Tive ela fora daqui. O pai dela era muito novo, não teve essa preparação de estar junto, de ajudar, e eu acabei não produzindo leite mais. Então, tá vendo? Não interfere só no pré-gravidez, porque a pré-gestação também ela dificulta com o estresse crônico, com a inflamação. Exatamente. Como interfere durante, pode causar um parto prematuro, pode causar um útero irritável, como no pós. Que pode acontecer isso. A mulher pode não conseguir amamentar. E aí, ela não... Por quê? Ela não tá bem. Ela tá sobrecarregada. E realmente, pra mulher vai sobrecarregar. Eu acho que é natural, né? O processo, o né? processo é natural que a mulher se sobrecarregue. Mas às vezes passa desse limite. Às vezes passa do limite. E é isso. Se a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar do outro? Então, a gente tem que se priorizar. Tem. E não A é gente egoísmo. Não. É até um exemplo de amor, né? Uma forma de amar. um Porque, olha, auto-amor. eu tô me amando, tô me cuidando, eu posso te amar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Exatamente, Então, exatamente. né? Então, a gente... Não é que você tá deixando o outro, mas se cuida primeiro pra você conseguir cuidar do outro, Isso né? É uma coisa que a gente Exatamente. vai aprendendo com a maturidade. Maturidade. Isso Que aí. a gente vai vendo que, assim... Com os tombos. Com os Isso. tombos que a vida nos dá, mas que a gente vai aprendendo que, não, eu não tô bem. Então, hoje, eu vou ser egoísta, eu vou me cuidar. Hoje eu vou me cuidar, porque amanhã eu vou estar melhor. Então, amanhã eu posso fazer e posso dar pro outro, posso fornecer pro outro um cuidado que eu não tenho hoje, nesse momento. E a mulher traz muito do emocional, né? Eu vou contar um caso de muitos anos atrás. Eu atendi uma paciente que foi assim, eu estava do lado da minha secretária, o telefone tocou e eu vi ela conversando e perguntei, foi assim, eu queria marcar o horário do doutora Sumar, fala pra ela que se ela não emagrecer minha mulher, vai ser minha última tentativa, se ela não emagrecer 20 quilos a minha mulher, eu largo dela. Pra mim foi um motivo de honra, eu já dou o meu melhor, eu já dou o Em meu qualquer melhor. situação. Aí eu dei assim, e ela foi se conhecendo no caminho. Por quê? Emagrecimento. A gente tem... Porque quando a mulher engorda, é porque ela tá levando no ombro mais do que ela pode carregar. Muitas vezes. Então, ela se desconecta dela, ela não se reconhece mais. Quando ela começa a se comer melhor, entender a digestão dela, como que tá acontecendo, ir na academia, sentir o músculo, ela começa a sentir, ela começa a se reconectar. Isso faz ela voltar para ela entender que é isso que você falou, a gente dá o que tem. Então, ela voltou nisso em resumo. Depois de um tempo, ela emagreceu mais de 20 quilos, mudou o estilo, pintou o cabelo, cortou o cabelo e largou do senhor de Eu tava tinta. esperando esse plot Eu twist. também tava esperando isso aí. Eu sou super a favor do Olha casamento só. até o fim, mas Sim. você só fica com quem te valoriza. Eu tava esperando isso. Só com quem te valoriza, porque primeiro a gente se valoriza, não é assim? É isso mesmo, tem que Isso ser, não E é? eu achei impressionante que ela conseguiu fazer isso estando casada. Porque acho que se fosse comigo, eu teria já antes mesmo. Mas agora eu vou cuidar de mim. Você sabe quando você falou dessa questão de engordar, também eu não sei, tem essa visão, assim, que muitas vezes a mulher, ela tá numa relação
difícil, às vezes até narcisista ou de abuso, ou enfim, ela não está feliz naquela relação. Ela começa a comer, ela começa a engordar para ela parar de ser desejada pelo outro. É um tipo de defesa, né? Então, tipo de eu vou me defesa. tornar aquilo que ele não vai gostar. Isso então, ele acontece- vai terminar comigo. E aí, Exato. eu tô livre dele. Mas isso acontece muito com mulheres que foram abusadas. Eu pego muito no meu consultório, quando você vai investigando, o motivo inicial dela de querer uma distorção de imagem tá ligado a não ser mais reconhecida por aquilo que atraiu quem assediou. Uhum. E aí eu sou muito bonita, ou isso e aquilo, então eu vou engordar, ele não vai mais reconhecer isso em mim. Então isso acontece muito. E a alimentação, ela é uma fuga. A gente come muito. Então, voltando a tantas canetas e como medicações de várias formas, tá? Nenhum remédio trata fome hedônica, que é algo que eu como, eu vou comer isso, porque minha dopamina vai fazer tum. Então, a fome hedônica nada tira, precisa ser consciência, constância e comportamento. É um aprendizado. Então, do mesmo jeito que você vai na Mari, que ela vai fazer exercício, que você vai ter que fazer em casa, vai fazer lá, que a doutora Raquel vai passar alguns tratamentos, a nutrição... 70% do meu trabalho é a pessoa que executa, da Mari, da Raquel também. Então, a gente soma com o tratamento do paciente. Exatamente. Por isso que tem que ter empatia. Não é chegar lá, aquela doutora... Com quem você foi? Eu falo... Esses dias eu falei para um paciente, falei, olha, não fala para ninguém que você tá vindo aqui não, porque você não faz nada que eu faço. Aí eles Vão vão achar falar que que o a problema culpa é é sua, comigo. que é Quando, sua na mãe, verdade, a Carol tá aqui de modelo para dizer que não é. Exatamente. Mas não é isso. É sobre o paciente aderir ao processo. E aí a gente tem que cuidar com amor, que nem a gente faz lá na clínica. E você vê nesse exemplo que a Sumaya deu, né? Ela foi muito além da nutrição, ou pelo menos, né, de que, assim, do que a gente imagina que é a nutrição. Em que momento ela tem que se preocupar se a mulher foi ou não abusada? Em que momento aquilo? Não, ela tá aqui gorda, acima do peso, né? Assim, engordou muito e eu vou tratar pra ela ficar magra. Mas, Todo Carol, bom. eu acho que era isso que a gente buscava na nossa clínica. Profissionais que fizessem isso. Profissionais que fossem além. Além do sintoma, né? Porque, assim, pegar uma pessoa que engordou e quer usar uma caneta emagrecedora é muito fácil. A gente vai acompanhando com exames, vai lá, faz, beleza. Só que a gente quer ir além, porque você usar uma caneta emagrecedora a longo prazo, você usar hormônios a longo prazo, você usar qualquer coisa a longo prazo, pode ser prejudicial. Então, Não trata a causa do problema. foi né? isso que quando eu tô com essas meninas aqui, eu tô muito feliz. Eu sou muito grata por ter elas junto comigo no consultório. Porque são profissionais que eu sei que vão além. Da mesma forma que eu vou, da mesma forma que minha mãe e meu pai também vão. A gente vai além, a gente vai buscar a causa. Pode ser que a consulta ali, demorou 40 minutos, 1 hora, e atrasou a outra, e foi. A gente chega, às vezes O tem... que acontece O que muito. acontece Nesse muito. caso, acontece muito, né? Acontece Levando assim. muito. Às vezes a gente fala assim, ó, se você quer ser atendida mais rápida, marque o primeiro horário. Porque se você for a última, às vezes tem paciente que eu vou demorar 10 minutos, porque é uma paciente que eu já tenho mais contato, já conversei e tal, vai ser um retorno mais rápido. Mas tem paciente que é a primeira vez que eu tô conhecendo. E aí eu vou demorar mais de hora. Então era isso que eu queria, que a gente tivesse uma equipe que fosse além. E aí E é eram sobre essas maravilhosas. O que eu vejo, que eu também sou muito grata, porque eu retorno, né, a casa, a clínica, porque eu já trabalhei lá por um tempo, nenhum outro lugar foi igual, porque ali a gente realmente é abraçado, não só o paciente, mas quem tá ali dentro também. Mas, é assim, eu vejo que bons profissionais e a área de saúde, quem decidiu entrar na área de saúde, entra sabendo que você vai ter que se atualizar e você vai ter que se comprometer. Bons profissionais têm que estar de olho para olhar esse paciente que eu falei e falar, você precisa de um psicólogo. Queria que você buscasse um psiquiatra. Olha, eu acho, não é minha área, mas vamos pedir um hormonal aqui para te encaminhar para um ginecologista? Mas eu fui há 6 meses, mas vai. Eu acho que depende desse período do estresse que O você que passou. chega de paciente que fala assim, mas nunca ninguém pediu isso aqui pra mim. Quantos diagnósticos de endometriose eu tenho feito que nunca ninguém pensou que pudesse? É uma paciente que sente muita dor. Falando em endometriose, né? Quais são os sintomas? Vamos ver se alguns eu tô desconfiando aqui que pode Vamos existir. ver o básico então, tá? Que é o que mais chega de queixa. Paciente com muita dor na relação, ou muita dor durante a menstruação, menstruações prolongadas com muito sangramento, inchaço abdominal, principalmente no período menstrual,
tá? A endometriose, ela é inflamatória. Ela é sistêmica, e ela é né? sistêmica. Ela tá no corpo todo. Então, às vezes, é uma paciente que vem referindo muita dor, muito cansaço, zero libido, e aí fica querendo, me dá uma testosterona, me dá um hormônio, que eu acho que é isso. A gente vai lá, fala, não, peraí, vamos ver se é isso. Aí vai lá e pega, e descobre. Então, assim, é uma consulta que você vai demorar, porque eu vou ter que perguntar tudo isso pra ela. Dói na relação? Dói fora? Dói na menstruação? Menstrua muito? O período de ciclo menstrual é regular? Né? Então, assim, são diagnósticos que a gente faz conversando. Hoje se perdeu muito a clínica. Muito. Hoje se perdeu muito esse contato, esse querer conversar com o paciente. É tudo exame. Faz isso, tá normal. Não. Muitos diagnósticos a gente vai fazer pela clínica. Clínica soberana. A clínica soberana. Ela que norteia o profissional, né? E aí a gente vai pedir os exames conforme o que a gente pensou na clínica. Muitas vezes vem com essas queixas, eu falo, olha, não vou afirmar, né, ainda, vou ter o meu respaldo do exame, mas eu já posso te deixar uma certeza de uns 50%, 60%, 70% de que você tem isso. E aí, quando a gente recebe o resultado... Certeiro. E a nutrição na endometriose, ela trata muitas questões. Porque endometriose, assim, a gente fala endometriose útero. Então, é um tecido endometrial que pode estar no útero, pode estar no intestino, ele pode estar no cérebro. Pode estar no olho. Pode estar no olho. Como assim, no gente? pulmão. É uma célula do endométrio que viajou, migrou e parou em algum E não lugar se sabe a causa ainda. Não. Ela se comporta, é uma doença inflamatória que se comporta como uma doença autoimune, mas não tem classificação autoimune. O que se fala mais hoje é sobre a menstruação retrógrada. A explicação mais plausível hoje para a endometriose é essa. É que quando a paciente menstrua, parte daquele sangramento retorna e migra. Se espalha. Vaza. Então, às vezes, a paciente, no período menstrual, tem sangramento no olho. Ou tosse e sangra. São Gente, células não sabia. endometriais que respondem à oscilação dos hormônios. E aí, dentro disso, pensando que ela tem uma característica autoimune, a alimentação é fundamental. Uma paciente com endometriose, principalmente no período pré-menstrual, tem suplementos específicos, muitos. Então, a cúrcuma é muito excelente, a quercetina é excelente, o chá verde é excelente. Se isso está a nível intestinal, o biointestino é excelente, mas o glúten tem que ser evitado. Eu tenho uma paciente... Agora o nome dela me fugiu, mas é uma querida. Ela fez 6 meses de acompanhamento que ela queria engravidar. E aí eu indiquei ela para as doutoras, eu não estava na clínica na época, ela descobriu endometriose. Em resumo, algum tempo depois, uma fotinha de um positivo e depois a foto de um neném muito lindo. Por quê? Não é... Endometriose não diz que o paciente não vai engravidar, né, Raquel? Não. Mas você tem que tratar, porque se você não trata, como é um ambiente inflamatório, ele vai estar cada vez mais responsivo à inflamação. Uhum. Então, Mais difícil, né? Fica mais difícil, mas não é impossível, né? Pra você, só Mari, é mais chega difícil. algumas coisas assim? Chega. Eu tenho paciente com endometriose também, e a questão da endometriose e dor na relação é sempre muito ligado. Não que toda paciente que tem dor na relação tem endometriose. Porém, não vou falar 100%, mas 98%. Isso por quê? Expansão do útero? Ou não necessariamente? É inflamação. Isso. É porque aquele tecido que a Sumaia falou que sai, né? Que é de dentro, ele é para ser dentro do útero, só que ele sai de lá. Então, a maioria das endometrioses, eles vão para os ligamentos que ficam ali na região pélvica. Então, ali faz um espessamento, às vezes, de ligamento uterossacro. E ali, esse espessamento, ele é fibrótico. Então, Fica não rígido, tem a né? elasticidade que deveria ter. Então, acho que nesse sentido que eu pergunto. Exatamente, que é a fibrose, né? Que forma os pontos de tensão. Então, igual a gente tem nas costas, sabe?
vão se formando Gente, pontos. eu nunca pensei que podia ter ponto de tensão na Ponto de vagina. tensão. Eu também não. Tô super preocupada, porque eu tenho um super ponto de tensão aqui, ó. Se for compatível... E a gente consegue sentir, tá? Eu sinto perfeitamente o ponto de tensão. Não vai dar pra gente ver aqui agora, nesse momento, você não vai poder ver o meu. Não, Você tá... no momento Marca não. lá com ela. Vamos lá, que vamos marcar veja. um horário. Mas existe, inclusive, uma conduta para isso, que é a massagem perineal. Né? Então, a massagem perineal é o alongamento da musculatura e dos tecidos aqui do canal vaginal, que daí é onde eu sinto se tem pontos de tensão na parede do canal vaginal. E aí, se tiver, eu consigo liberar esses pontos de tensão com o manuseio, né, das Assim mãos. como esses que a gente tem em Assim, qualquer as outro... mãos têm os equipamentos também, os vibradores específicos para usar nesses pontos de tensão, e o laser também é muito bom, né? Então, não é só uma conduta, é terapia manual, com laser, com equipamento, mas eu falo que meu maior equipamento são as minhas mãos. Com certeza, acho que de né? todas nós, né? verdade, Nós é que verdade. trabalhamos com essa área. É. A gente falou agora há pouco, né, dessa questão da gravidez. Maia deu um exemplo bonito, né, com a questão da endometriose e depois teve um bebê. Você, doula, né, tem a formação Exatamente. como doula. E também, qual que é o papel, né, da doula e também fisioterapeuta nesse processo do parto? A gestação também é um tema que envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então, é muito importante, além da médica, ter uma fisioterapeuta, ter uma nutricionista para acompanhar essa gestação e até antes de engravidar, né? Exato. A Sumaia estava Questão falando. hormonal. Questão de Programação, vitaminas, isso. né? Exatamente. E a doula também entra, né, nessa equipe. Então, eu sempre gosto de falar que eu sou doula, mas eu sou fisioterapeuta antes de tudo, né? E assim, ali no parto, eu atuo como as duas funções, né? E aí, a Raquel também pode entrar nessa parte, né, que realmente ele acho que ajuda, né? Muito. Olha, tem quem atrapalha e tem quem ajuda, né, Raquel? Tem de tudo, exatamente. né? Mas assim... Por isso que eu quis ter na minha equipe alguém que fosse me auxiliar, não que fosse me atrapalhar. Porque a gente sabe que na hora de um parto, tudo pode acontecer. E aí a gente não pode ter uma pessoa do seu lado que fale assim, não, vamos insistir nisso aqui é o melhor agora. A gente sabe que se insistir ali, a gente pode ter um desfecho que a gente não quer. Né? Um desfecho terrível, porque são 9 meses de preparação para acabar numa tragédia, né? Então, alguém que tem essa consciência de que não, realmente, eu acho que a gente fez tudo o que podia. E a Mari, ela entra não só como parto normal ou vaginal, ela também atua, caso a gente precise transformar aquilo numa cesárea, ou pacientes que não querem parto vaginal, elas querem cesárea desde o começo. A Mari também atua com isso. E no pós-operatório também. Sim, e essa questão que a Raquel falou, né, das possíveis complicações que pode ter durante o parto, por isso que eu sempre falo que eu sou doula, mas eu sou acima de tudo fisioterapeuta. Porque se eu estou lá com a gestante no momento do parto e tem alguma complicação, precisa fazer alguma manobra, eu estou apta para realizar essa manobra, né? Então, a doula, ela é um apoio emocional, que é muito importante também ter esse apoio ali, né? Aliviar as dores, aliviar os desconfortos da gestante. Porém, se tiver alguma intercorrência, eu estou apta para ajudar nesse momento. E isso é muito importante também. E né? você também vai ser o apoio dela nesse momento. Com certeza. O apoio emocional está sempre ali. Tive pacientes que, assim, tive que mudar. Estava num parto normal, tranquilo, e tive que ir para uma cesárea. Né? Começou a fazer hipertensão, começou a ter sofrimento fetal. Falei, olha, não dá. Ela já tinha tido 2 partos normais. E ela queria o terceiro parto normal também. Só que chegou um momento que eu falei, olha, não tem como. Uhum. Eu posso te perder o bebê aqui. A gente vai ter que ir para uma cesárea. Nesse momento, a Mari é apoio também. Exatamente, porque nesse momento
Não sei por que isso acontece, né, Raquel? Mas a paciente acaba ficando com um pouco de raiva do médico. E né? dela mesma, às vezes. Sou uma Essa incapaz, paciente né? que se sente incapaz. Exatamente. E aí, como normalmente eu acompanho essa paciente durante toda a gestação como fisioterapeuta, e aí ela me quer no momento do parto dela como doula, eu já conheço como ela é, né? Eu já conheço quais são as expectativas dela, quais seriam as frustrações. Então, eu consigo conversar com ela naquele momento e explicar a situação para realmente ela confiar de que tudo foi feito. Todo Pro mundo melhor deu o dela. seu melhor. ali, né? Porque às vezes a Exatamente. gente explica, às vezes eu passo 5 minutos ali explicando, mas eu tenho que agir muito rápido. Isso. Então eu vou explicar, olha, a gente tá indo fazer isso, isso e isso, mudou o plano. Nosso plano. Nosso plano mudou por causa disso, disso, Mais explico. prático, Mais né? prático, porque eu preciso dar conta de ir organizar um centro cirúrgico, prescrever, pedir urgência, nananana. Mas A parte burocrática. a parte burocrática, mas eu não tenho, se eu não tiver alguém ali Pra Vai amenizar, ponto. pra amenizar a situação. pra nesse ponto conversar com ela, tá tudo bem. A gente vai, você e o bebê vão ficar bem. O importante é que você vai ser mãe do mesmo jeito, você vai ter seu filho do mesmo jeito. Só que com saúde, Só tranquilo, que com saúde todo mundo e bem. tranquilos. Eu tive uma paciente que a gente teve que mudar. E ela falou pra mim. Ela chorava. Eu passei visita nela durante 2 dias. E ela chorava porque ela não tinha conseguido o parto normal depois de 2. Ela, como que eu não consegui? Eu não sou mãe. Eu não sou tão mãe quanto eu fui. Eu falei, pode parar com isso. Pode parar Seu com papel isso. de mãe de Você terceiro tá só tá aqui. começando. Exatamente. Você tá aqui, seu filho tá aqui. Como assim você não é mãe? Não tem dessa. Então, eu acho que nessa parte o trabalho em conjunto é muito importante. E isso que a Raquel falou é muito importante conversar antes com a paciente. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para elas. A gente vai tentar de tudo para que você tenha esse parto normal, mas a gente vai até um certo ponto. Tem um limite, né? Tem um Seguro. limite. Passou desse limite, não está mais nas nossas mãos, né? E tem uma frase que eu acho muito legal, inclusive, mulheres, colocam essa frase para a vida de vocês, gestantes, que é uma frase que diz: nem parto normal a todo custo e nem cesárea por qualquer motivo. E eu acho que bom. essa frase é perfeita, Muito bom. né? Então, você não vai ficar a todo custo tentando ter aquele parto normal, né? Colocando a vida do seu bebê em risco, porém também uma cesárea, por qualquer motivo, a cesárea a gente sabe que ficou muito banalizada, né? E eu, assim, como profissional e até pessoalmente, não concordo também com isso. Então, essa frase, pra mim, ela soa perfeita. Em relação a isso, né, a escolha da mulher, eu acho que também é muito importante, né, Mari? Eu falo que tem mulheres que vêm com o psicológico já muito pronto. Não, eu quero parto normal. Eu vou tentar até onde der. E aí, isso é uma coisa que eu deixo muito claro. A gente Que também vai tentar, é um problema, né? Quando é assim... a gente vai tentar até onde der. Mas tem mulheres que elas já não querem. Elas têm isso muito estabelecido na cabeça delas. Exatamente. Não Não quero, quero parto pelo normal. amor de Deus. Ou porque tiveram um trauma muito grande no anterior, ou porque tem medo simplesmente tem um medo da dor. daquele. Não quero. Não adianta, eu não quero. E também tá tudo E bem. também tá tudo bem, entendeu? Uhum. Tá tudo ótimo. Vamos fazer a cesárea de uma maneira segura. Então, assim, eu acho que é perfeita essa frase que a Mari colocou. E a gente também tem que se colocar como mulher nessa hora, né? A gente tá cuidando de 2 vidas. A gente tá cuidando de um bebê que tem as vantagens e desvantagens de um parto normal, cesárea, mas a gente também tá cuidando de uma mulher. Que por que eu vou submeter ela a um sofrimento desnecessário, que ela tem muito medo, e traumatizar talvez essa mulher, né? Se eu posso ter uma outra via que ela pode escolher. Respeitar, né? Eu acho que a gente tem que saber respeitar. Por isso que é tão importante a mulher, quando vai engravidar, ela se cercar de profissionais que queiram o mesmo que ela. Então, às vezes, essa mulher que tem certeza que quer o parto normal, às vezes vai em um profissional que desestimula ela completamente. E aí é um problemão também. E o contrário também acontece, né? Às vezes a mulher que não quer o parto normal, talvez vá em um médico que seja muito mais do parto normal. Então, assim, é muito importante você se cercar de pessoas que queiram mesmo que você. Porque daí tudo Fluir. conspira a favor, né? Tudo vai fluir. Muitas mulheres chegam no seu consultório, com certeza, para falar: eu quero engravidar. Sim, O que eu faço? A alimentação, ela me ajuda nisso? Ai, me dê umas boletas aí que eu quero ter neném, doutora.
Na verdade, Carol, a gente tem um progresso que chama acompanhamento dos 1000 dias, que ele começa a ovulação, o óvulo, folículo, começa a ser formado ali 1 ano antes. Mas o que é fundamental e seria o fundamental adequado? 3 meses antes, eu quero me programar para engravidar. 3 meses antes, eu tenho ali a maturação do meu folículo ovariano. Então, eu vou produzir aquele óvulo mais saudável, com um ambiente uterino mais adequado, com um espessamento uterino para fixação ali do embrião, né, do blasto ali certinho, mais saudável, diminuindo vários riscos durante a gestação. É interessante a gente falar da nutrição porque uma alimentação, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, por exemplo, pressão alta, geralmente não está ligado ao sal, não está ligado ao ganho de peso excessivo e à resistência à insulina dessa mulher. É aquele metabolismo que está se comportando de uma maneira sobrecarregada em vários motivos. Então, num fator tentante, a gente tem a nutrição acompanha suprindo nutrientes, porque uma ferritina não pode estar abaixo de 70, porque a gente não pode estar com um nível inflamatório, uma saúde intestinal inadequada. Tem vários outros nutrientes, como a vitamina D, ideal engravidar, 35, 45, porque tudo isso vai prevenir uma depressão pós-parto, vai prevenir um parto prematuro, vai estar vinculado daí durante todo o processo gestacional. Então, foi tentar engravidar, suprimos o que ela precisava para preparar o corpo dela, o ambiente. E durante a gestação, ganho de peso, né? Então, essa semana até nasceu o bebezinho de uma paciente que eu atendo online. Ela falou, meu marido falou assim, como que pode, segundo filho, não parece que você ganhou neném faz 20 dias. Ela falou, eu tô muito bem, não tem como. Por quê? Ela fez todo esse preparo. E durante, Carol, o processo gestacional, por que é tão importante? Cada fase da mãe e do bebê, a gente tem uma demanda energética, proteica, né, nutricional de forma geral, necessária. Porque em cada semaninhas daquela, e isso a Raquel fala até melhor do que eu, você tem o corpo, o bebezinho está sendo mais preparado neurologicamente, parte óssea, parte de sexual, né? Parte urinária, pulmão, maturação pulmonar. Então, tudo isso exige nutrientes específicos. Desde lá no começo, onde engravidou, está fazendo a placenta, eu preciso ter uma linha. O cordão umbilical ali, aquela passagem, precisa ter um calibre adequado, porque senão não tem aquela transferência de nutrientes. Lembrando que a hipertensão gestacional está muito ligada à implantação da placenta, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse acompanhamento, porque ela acontece, a paciente que vai desenvolver uma pré-eclâmpsia, não veio do final da gravidez. Veio ali no comecinho, quando a placenta estava se implantando e os vasos começaram a ser introduzidos no útero. Então, a Nutri... Esse calibre, né, de vaso, para toda essa nutrição, ela precisa ser acompanhada. Então, por isso que a gente sempre fala que é multidisciplinar, porque a nutrição prepara o corpo e ela mantém a saúde desse organismo, né? Inclusive, a nutrição vai ajudar no momento do parto, porque se aquela gestante, ela está no peso ideal, o parto dela vai ser muito mais fácil e mais rápido também. Exato. E tem até toda essa parte de preparo de peso, de aleitamento, de amamentação, essa formação de um leite com mais volume, evitando cólica no bebê. Carol, mãe ganha neném, né? Tem histórico de cólica, tem alimentos que sim, a mãe não pode fazer uso, porque passa para o bebê, que aumenta essa fermentação nesse intestino que está novo, acabou de nascer, tá totalmente imaturo, e aí a fermentação é maior, entre outros fatores, a gente consegue melhorar a cólica desse primeiro, segundo mês. Então, a nutrição, ela trata a gestação do preparo da mãe durante a gestação, até o desmame, na verdade. E até o pós. Até o pós, aí entra a criança, né? Até o pós. Aí depois do pós, a mãe continua para poder ou perder aqueles quilos que ela não quer mais, e para ter também a vida saudável. Que é uma coisa interessante. Saudável. Mulher pós-parto pode perder peso? A gente tem que avaliar muito bem isso, porque o risco de estar dando menos nutriente do que ela precisa, de estar sendo algo insuficiente, falando nutricionalmente, reduzir o leite, até mesmo secar esse leite, também acontece.
Tem a ver com hormônio. E naturalmente outros. a mulher que está amamentando emagrece muito. 100 calorias, 100 ml de leite queima 100 calorias. Então, bota a criança pra Bota pra mamar. mamar. Gente, queria agradecer a presença de vocês nesse episódio do Mulher 360, para olhar a mulher como um todo, né? E que venham outros. Que venham outros. Nós que agradecemos. Nós que A agradecemos. gente falta o assunto, né? Faltou tempo. Faltou tempo. Assunto tem de... Tem de monte, De mas monte. faltou tempo. Temos outros. Nós que né? agradecemos, Carol. Até a próxima edição. Até a próxima.